Oh, meus irmãos, na graça e a paz. Pela misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez, hoje para comentarmos a lição de número 10 deste quarto trimestre. O ano está encerrando, hein? O tema hoje, a igreja e a santificação. Quero agradecer desde já a você que tem nos assistido no YouTube. Inscreva-se e passe para outros, que vai servir de alimento, sem dúvida alguma. Então hoje a lição número 10, vamos falar a igreja e a santificação. E o tema central, eu coloquei na carta mais tradicional, carta do apóstolo Paulo, é aos Romanos capítulo 6, versículo 22, que diz: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Só esse versículo já daria todo o tempo para um estudo. Quem gosta de pregar, um excelente tema. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Grande argumentação do apóstolo dos gentios. Vivendo em Cristo, eu coloquei parafraseando as palavras do escritor da carta aos Hebreus: sem a paz e a santificação, ninguém irá morar nos céus e nem verá o Senhor. A paz e a santificação é fundamental para a vida do cristão. Esta lição é conscientizar a todos da necessidade da separação da igreja, que é o crente, do mundo. Querer viver igual ao mundo é difícil, fica muito complicado. Então, essa lição nós vamos fazer alguns comentários sobre esse assunto. Depois você vai encontrar uma leitura semanal e o nosso textos. Olha, a santificação é de uma profundidade e de uma abrangência tão grande nas Escrituras que eu preferi colocar vários textos básicos. Romanos capítulo 6, versículo de 11 a 14, Levítico 11, 44, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Como sempre, eu recomendo que você leia bastante em casa para entender o que nós vamos falar. Muitas vezes a gente pergunta: ô irmão, você é santo? E ele toma um susto e fica até assim sem graça. Eu santo? Quem dera. Mas é tão difícil ser santo? E a Bíblia dá respaldo para isso? Até onde devemos buscar esta santificação? Porque, é claro, muitas pessoas assim: santo, só Deus. É verdade, santo é Deus. Aí eu pergunto: o apóstolo, o profeta de fogo, como é conhecido, né? Elias, era um homem santo? Claro, o homem que pedia fogo dos céus para consumir 50 homens de uma vez só, por 2 vezes isso ocorre. Tinha que ser um homem muito chegado de Deus. Mas, e aí? A Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas a verdade é que o inimigo, o diabo, tem colocado muitas dificuldades, interrogações na vida do crente. Por exemplo, é um tema importante discutido por Calvino, Armênio e outros mais. O crente pode perder a salvação? Ah, nem sei, eu acho que pode, perde, não perde.
Você é santo? Não, não sou. Eu busco a santidade, a santificação. Bom, isso daí é o que vamos ver. O que é a santificação? Santificação é o processo da graça de Deus pela qual o crente é separado do mundo e do pecado, porque ser santo não é aquele que fica escondido, enclausurado em algum lugar. Santo significa ser separado. Então, quando o crente busca esse estado de santificação, o que na verdade também tem que ser dito, alcançaremos esta plenitude da santificação quando chegarmos nos céus. Mas aqui nós somos chamados filhos de Deus e temos que ter este DNA. Ele disse a Moisés: diga ao povo de Israel que sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. E ele quer ainda esta santificação de cada um de nós. Se você ler em João 17:17, vai ver que quando estamos estudando, lendo a palavra de Deus, estamos nos santificando. Depois temos a santificação ainda na carta aos Romanos 8:3 e 4. E da santificação é que vai levar à santidade. Se não começarmos buscando no estado uma santificação, nunca chegaremos a um estágio de santidade. E isto, é claro, vai depender de cada um de nós. O Senhor Jesus também, ele buscou a santificação, ele foi santificado. É só você ler em João 10:36 que vai encontrar. A nossa santificação começa na expiação de Cristo. O apóstolo Gentiles escrevendo afirma que somos escolhidos por Deus para nos santificar. Efésios 1:4 e 5 e 26 e 27 e Tito 2:14. Aí você pode ver que a santificação é possível. É só querer buscar. Repetindo, santo, vamos falar, por exemplo, de Pedro e de João mesmo. Você acha que quando ele estava agindo aqui na terra, alguém chamava ele de São Pedro, São João, São Elias? Não, era normal, tanto quanto nós hoje. Mas eles buscaram a santificação e veio aí a santidade alcançada. E isso está implícito na Trindade. Somos santificados por Deus Pai. Você vê na carta que Judas escreve no capítulo, só tem um capítulo mesmo, em Deus Filho, Hebreus 2:11, e Deus Espírito Santo, que está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 12, versículo 13, e na primeira de Pedro 1:2. E é uma ordenança, você vai ver na primeira carta aos Tessalonicenses 4:7. E isto é um propósito de Deus, no capítulo 5:23 da mesma carta. Então a salvação como a santificação vem de Deus. Ele é o autor, mas depende do homem querer ou não querer. É o caso da salvação, que Deus dá esta liberdade de o homem querer ou não querer. Esta liberdade vem do Éden e Deus nunca tirou do homem. Se você disser, eu quero ser salvo e morar nos céus, nenhum diabo toma esta salvação, porque está nas mãos de Deus a esta segurança. O crente precisa querer ser santificado ou ser santo, isto é, uma ordenança da parte de Deus que começa no Velho Testamento, Levítico 11:44, que eu já falei. Somos filhos de Deus e, repetindo,
temos que manter este DNA. Alguns irmãos, como Eliseu, que foi chamado Santo Homem de Deus, no segundo livro dos Reis 4 e 9, João Batista, Marcos 6, 20, e os crentes em Jerusalém eram chamados de santos, Atos 9 e 13. Observe que esta santificação, ela é fundamental. Relembrando a carta aos Hebreus: sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor. Se você pretende morar nos céus, mantenha a paz com todos, se possível até com aqueles que discordam de você, porque muitas vezes existe isso. Quando começa o processo da santificação? É quando o homem aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele aí é regenerado. Você sabe um dos problemas da Trindade que muitas pessoas têm? Trindade. Evite dizer 3 pessoas. É fácil de você explicar e entender quando se fala 3 manifestações pessoal. Repetindo, 3 manifestações pessoal. Por quê? Deus se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, a Bíblia, ela é a revelação, ou seja, a manifestação escrita de Deus para o homem. Ele se manifestou a Moisés no Sinai através da sarça ardendo. E por último, se manifestou, se revelou na forma do Filho como homem, para vir a este mundo como homem, falar ao homem, o antropos. Então, quando falamos Deus Pai, estamos falando do Deus Criador de todas as coisas. Ele criou tudo que há nos céus e na terra. Deus Filho é o Deus regenerador. É aquele mesmo Deus Pai se manifestando em forma de Filho para vir a este mundo trazer a salvação. E como Filho foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o homem regenerado, livre dos seus pecados, ainda não tinha direito acesso aos céus, ao Deus Pai, que é santo em toda maneira de ser e viver dele. E como fazer? O mesmo Deus Pai que se revelou em forma de Filho, aí se revela, se manifesta em forma do Espírito Santo para santificar aquele antropós que foi regenerado do pecado que veio lá do Jardim do Éden, para poder ter acesso ao Deus Pai. Entendeu agora porque falar assim? A Trindade são as manifestações pessoal que Deus determinou assim para alcançar o homem. Isso estava no plano de Deus antes de fazer o mundo, o planeta Terra e até mesmo o cosmos. Então a salvação está implícita dentro, a santificação está implícita dentro da Trindade. É uma ação também da triunidade para alcançar. E quando isto ocorre, aí sim, a santificação nos leva à esperança da vinda de Jesus. Está na primeira carta de João 3,3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, evitar. Muitas vezes o crente me diz assim: eu posso fazer. Sim, você pode ter direito, pode fazer. Te é lícito? É. Mas convém? Vai aumentar a tua santificação? Vai aumentar, vai te aproximar mais do Senhor? Não, não vai. Evite então.
Deus é santo. O lugar onde ele estiver é santo, no caso do Êxodo 3 e 5, né? E a santidade do crente vem de Deus. A Bíblia enfatiza este atributo do Êxodo até o Apocalipse 15 e 4. O lugar considerado mais sagrado do templo era chamado Santo dos Santos. Está em Êxodo 26 e 33 e Hebreus 9, de 1 a 9. O problema hoje, meus irmãos, é que tem crente que chega na igreja por estarmos na dispensação da graça, na dispensação do Espírito Santo, não guarda o seu pé quando entra na casa do Senhor. Bagunça tudo que pode e o que não pode, até porque não pode bagunçar nada. E deixa ainda outros bagunçar. Ah, é criança, deixa. Pois é. A criança fica na igreja aprontando todas, o pai e a mãe deixam, quando o diácono, o pastor vai falar, ainda é mal entendido. O lugar onde Deus está é santo. E nós devemos também ser santo e ensinar nossos filhos, nossos netos também desta maneira. A santidade é uma exigência que, como eu disse, vem do Velho Testamento e alcança o Novo Testamento, indo até o Apocalipse. É interessante também notar que a Igreja, a Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoado, para alcançar o que? A imortalidade. Ninguém vai alcançar a imortalidade sem a santificação. Meu irmão, vou fazer a peroração assim, nesses dias em que o inimigo apresenta tantas armadilhas teológicas, filosóficas e mundanas na igreja, se faz necessário uma grande busca à santificação no Senhor e uma prática de uma fé santíssima. Se alguém disser para você, você não vai morar no céu, você pode perder a tua salvação, olha para ele e fala com toda certeza: te repreendo em nome de Jesus, porque a minha salvação não depende de mim, minha salvação depende de eu querer, e eu quero. Se eu quero, Deus me garante a salvação, logo me leva à santificação. Se eu primo pela purificação e a santificação, pode dizer para esse irmão ou o capeta que estiver perto de você: eu sou santo. Se você não acredita, é problema seu. Vá você para onde quiser, para o inferno, porque lá é o lugar de quem não é santo. Não estou agredindo ninguém, só estou sendo claro. Por isso, meu querido, busque a santificação, a paz com todo, sem a qual ninguém verá o Senhor. E olhe, estamos já na reta final desse 2018. Vamos procurar fazer alguma coisa mais para o reino de Deus enquanto é tempo. Se Deus assim permitir, na próxima semana estaremos comentando a igreja e a disciplina, que é um ponto muito importante, que vai ser a lição de número 11. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e busque mais a santificação.